As pessoas mais poderosas do mundo? Não são exatamente as lâmpadas mais brilhantes do candelabro. Esqueçam os gênios. Estes eram o tipo de homens que pensavam que beijar o traseiro de um cão de cerâmica os tornava espertos. A chamada elite não passava o seu tempo a traçar planos de dominação mundial. Não. Eles estavam ocupados a escrever as regras mais estúpidas, mesquinhas e ridículas de rir às gargalhadas que alguma vez ouviram. Regras tão absurdas que se perguntarão como é que estes palhaços conseguiam segurar um garfo, quanto mais um trono. Hoje, vamos abrir a cortina de veludo sobre 33 das regras de clubes mais idiotas da história. Prova de que o poder e o cérebro nem sempre aparecem na mesma festa. 1. Então, é um nobre católico do século XVIII. E o Papa, o tipo com a linha direta para Deus, acabou de declarar que o seu clube favorito, os maçons, é um pecado. O que faz? Forma a Ordem do Pug. De todos os animais majestosos que poderiam ter escolhido, um leão, uma águia, um maldito dragão, eles escolheram o único cão que parece estar a ter uma reação alérgica permanente. E a iniciação. Oh, era uma obra-prima de humilhação. Para provar a sua lealdade, tinha de se pôr de gatas e plantar um beijo grande e molhado no rabo de uma estátua de pug de porcelana. Não estou a inventar isto. Tem de se questionar sobre a reunião onde isto foi decidido. Ok, precisamos de um ritual que mostre verdadeira devoção, mas que seja também super secreto. Já sei. Rabo de cão de cerâmica. É o filtro perfeito para novos membros. Elimina qualquer pessoa com um pingo de amor próprio, deixando apenas aqueles verdadeiramente comprometidos com uma tolice de alto nível e dispendiosa. 2. Entretanto, na prestigiada Universidade da Virgínia, uma sociedade secreta chamada The Hounds decidiu que a melhor maneira de ser secreta era ser espetacularmente e inesquecivelmente pública. A sua regra sagrada e consagrada era correr periodicamente pelo campus principal, completamente nus, enquanto uivavam para a lua como uma matilha de cães raivosos sob sais de banho. Isto não era um ritual de praxe tolo. Esta era toda a sua identidade. Conseguem imaginar ser um estudante privado de sono e movido a café barato, a olhar pela janela da biblioteca para ver uma dúzia dos seus colegas que um dia governarão o país, simplesmente a mostrar tudo, a ladrar que nem loucos? Nem teriam a certeza de que era real. Apenas piscariam os olhos, abanariam a cabeça e assumiriam que a cafeína estava finalmente a fazer-vos alucinar. É o tipo de energia caótica e confusa que diz: somos inteligentes o suficiente para entrar nesta universidade, mas estúpidos o suficiente para achar que isto é uma boa ideia. 3. Se alguma vez sentiram que o vosso cérebro era apenas um pedaço inútil de gelatina, então, meu amigo, encontrei o vosso lar espiritual. A Ordem dos Blatherskites era uma sociedade americana do século XIX, com uma regra gloriosa e divina. Se dissesses algo inteligente, lógico ou remotamente sensato, eras multado. O seu único propósito era reunirem-se e celebrar a arte de falar asneiras absolutas. Pensem nisso como uma sessão de comentários da internet em ação ao vivo. Imagino que as suas reuniões fossem apenas uma bela sinfonia de estupidez. Um indivíduo levanta-se e declara: acredito que os esquilos são pequenos espiões peludos do futuro, e todos aplaudem. Depois, alguma alma infeliz diz acidentalmente: bem, na verdade, o rendimento das colheitas aumentou neste trimestre, e a sala inteira congela. Ouve-se um disco a riscar. O tesoureiro suspira, puxa de um livro razão e diz: maldito seja, Bartholomew, tu sabes as regras, paga o imposto de idiota. 4. De um clube que vos multava por serem inteligentes, a um clube cuja única regra era um testamento de resistência extrema e inútil. Bem-vindos ao The Everlasting Club, em Inglaterra. O seu princípio orientador era simples, mas esmagadoramente exaustivo. O clube nunca, jamais, sob qualquer circunstância devia parar. Tinha de estar em sessão 24/7/365.
Os membros tinham de se inscrever para turnos como se estivessem a guardar um monumento nacional. Mas, em vez de protegerem algo valioso, o seu trabalho era apenas estarem sentados lá. Imaginem tentar explicar isso à vossa família. Desculpa ter perdido o teu nascimento, filho, mas eu tinha o turno de existir das 2 às 6 da manhã no clube. Alguém tinha de o fazer. Que pesadelo logístico. Ok, quem tem a terça-feira à noite? O Johnson não pode ir, o gato dele está doente. Alguém pode cobrir o turno dele de olhar para uma parede? É o compromisso mais profundo com a ideia mais inútil da história da humanidade. 5. Num mundo obcecado por maçãs do rosto e cabelo perfeito, um clube inglês do século XVIII olhou para a beleza convencional e disse: "Não, estamos bem." O Ugly Face Club era exatamente o que parece, mas ainda mais exclusivo do que pensariam. A única regra para ser membro era que tinham de ser genuinamente, de tirar o fôlego e inegociavelmente feios. Este não era um clube para os ligeiramente comuns. Esta era a equipa de estrelas da genética infeliz. Eles procuravam homens cujos rostos pudessem coalhar leite a 100 passos de distância. Imaginem o segurança à porta a mandar as pessoas embora. "Desculpe, senhor, o seu nariz é demasiado direito. E isso é uma covinha? Uma covinha? Saia daqui, seu monstro. Nós temos padrões." Era o único lugar na Terra onde um homem podia entrar, ter toda a gente a olhar para o seu rosto espetacularmente torto e ouvir o presidente declarar: "Meu Deus, Bartholomew, és lindo." 6. Lembram-se de Pitágoras das aulas de geometria. Ele foi o gênio que nos deu aquele teorema sobre triângulos que esqueceram imediatamente após o teste. Bem, essa mesma mente brilhante também dirigia uma sociedade secreta com uma regra número 1 que é tão desconcertante que merece o seu próprio capítulo no livro de O que é que eles estavam a pensar. A lei mais sagrada e inquebrável dos pitagóricos era: sem feijão. É isso. Nada de chile, nada de feijão refrito, nada de sopa de feijão. Por quê? Porque este titã da matemática acreditava genuinamente que os feijões estavam cheios das pequenas almas reencarnadas de pessoas mortas. Para ele, um burrito não era apenas um almoço, era uma pequena prisão de fantasmas deliciosa. A história conta que ele foi certa vez perseguido por inimigos e chegou a um campo de favas. Ele parou abruptamente e escolheu ser capturado e morto, em vez de se contaminar tocando na leguminosa proibida. Ele foi derrotado por um vegetal. 7. Os Cavaleiros Templários eram as forças especiais do mundo medieval. Eram os guerreiros supremos de Deus, envoltos em armaduras e mística. Tinham um enorme livro de regras com mais de 70 regulamentos a controlar todos os aspectos das suas vidas, desde como rezar até como carregar na batalha. E escondida nessa lista de regras rigorosas estava esta pérola. Um cavaleiro estava estritamente proibido de beijar a sua própria mãe. Podem cortar a cabeça de um tipo com uma espada larga, sem problema. Podem lutar durante semanas a fio. Mas dar um beijo na bochecha à vossa mãe quando chegam à casa das cruzadas? Isso dá castigo. Supostamente era para impor a castidade, mas soa apenas a obra de um líder que tinha uma relação muito estranha com a própria mãe e decidiu tornar isso política da empresa para todos. Não, mãe, o afeto é para os fracos. Agora, se me dá licença, tenho de ir rezar pela minha alma. 8. Vamos dar um salto à Universidade de Oxford, onde o Bullingdon Club serve como uma escola de boas maneiras para os jovens mais destrutivamente ricos do mundo. A sua tradição mais lendária é uma bela peça de 2 atos de caos e capitalismo. Ato 1. Um grupo deles, vestido com smokings de $1.000, reservará uma sala privada num restaurante e procederá a embebedar-se violentamente e a partir o lugar todo em lenha. Mesas, cadeiras, obras de arte. Se puder ser partido, eles vão parti-lo com alegria. Ato 2. E esta é a parte genial da regra. É, imediatamente, enquanto estão entre as lascas e vidros estilhaçados, puxar de maços obscenos de dinheiro e pagar ao proprietário horrorizado por cada pedaço de dano, geralmente o dobro
ou o triplo do seu valor. É uma jogada de poder que diz: o meu tédio pessoal é um pacote de estímulo viável para o seu pequeno negócio. Não é apenas vandalismo. É arte performativa para pessoas que veem as etiquetas de preço como sugestões. 9. Se achavam que beijar o rabo de um pug de porcelana era estranho, segurem a minha cerveja, porque a Escócia do século XVIII está prestes a superar isso. Um clube da alta sociedade de cavalheiros chamava-se Beggars Benison, o que soa encantadoramente rústico, como uma banda folk. Não era. A sua regra de iniciação era, para dizer o mínimo, um exame físico invasivo. Um novo membro seria trazido para uma sala cheia de estimados lordes e proprietários de terras, onde era obrigado a expor os seus genitais para uma inspeção formal. Os outros membros iriam, então, abençoá-los. Não estamos a falar de um gesto simbólico aqui. Era um processo de revisão literal e prático, como se estivessem a julgar gado premiado numa feira local. Conseguem imaginar o presidente do clube, um homem chamado Lord Covington, a espreitar e a dizer: sim, um belo espécime, Bartholomew. Um crédito para a organização. Bem-vindo a bordo. É o exercício de team building mais bizarro, estranho e profundamente desnecessário da história humana. 10. Já alguma vez ignoraram uma chamada de um número que não reconhecem? Ou deitaram fora correio não solicitado? Bem, na Alemanha medieval, isso podia fazer com que fossem legalmente assassinados. Uma sociedade secreta de juízes, chamada Tribunais Vêmicos, operava como uma espécie de sistema judicial sombra. Se eles quisessem convocar-vos, pregavam um aviso na vossa porta. A sua regra central era simples: ignoram a primeira convocatória, tudo bem. Ignoram a segunda, eles ficam irritados. Mas se ignorassem a terceira convocatória, eram automaticamente declarados culpados, e todos os membros da sociedade, espalhados pela terra, recebiam luz verde para vos caçar e matar à vista. Sem julgamento, sem recurso. Era como receber 3 e-mails de spam, e o terceiro libertar uma horda de assassinos. É a consequência final para o ghosting. Imaginem explicar isso. O que aconteceu ao Dave? Ele esqueceu-se de responder ao convite para o jantar dos tribunais vêmicos. Eles não estão contentes. 11. Já ouviram falar do Hellfire Club? Soa aterrador, como um lugar para a adoração genuína do diabo. Mas a realidade era muito mais estúpida e, francamente, mais patética. Era essencialmente um clube para aristocratas ingleses do século XVIII, ridiculamente ricos que estavam aborrecidos de morte. A sua regra principal era a participação obrigatória em cerimônias religiosas de paródia. Eles não estavam realmente a saudar Satanás. Estavam apenas a gozar com a igreja por diversão. Vestiam-se como monges e freiras de aspecto demoníaco, bebiam demasiado e realizavam versões distorcidas de uma missa católica. É o equivalente histórico a um bando de bilionários provocadores a começar um podcast para se queixarem dos pais. Sabem que Benjamin Franklin, um convidado segundo rumores, estava sentado num canto, a ver um duque num fato barato de diabo e a pensar: sabem, eu podia estar a inventar lentes bifocais agora mesmo, mas isto é aceitável. 12. Se acham que os canais de partidas do YouTube são uma invenção moderna, permitam-me apresentar-vos os Sons of Malta. Esta fraternidade americana do século XIX tinha um princípio orientador, um propósito sagrado para a sua existência: planear e executar as partidas públicas mais elaboradas, inúteis e humilhantes imagináveis para os seus novos membros. Isto não era apenas pôr uma almofada de peidos numa cadeira. Estamos a falar de operações complexas e multifacetadas que exigiam fatos, adereços e a participação de dezenas de pessoas, tudo para fazer um tipo parecer um completo idiota. Eram os mestres originais do absurdo transformado em arma. O seu livro de regras inteiro era basicamente apenas uma lista de formas cada vez mais ridículas de gozar com as pessoas.
Eram menos uma sociedade secreta e mais uma empresa a tempo inteiro e de grande esforço dedicada à arte de ser um incômodo público. 13. Bem-vindos ao programa de orientação de funcionários mais insano de todos os tempos, cortesia dos assassinos, ou Hashashin, na Pérsia medieval. O seu líder, o Velho da Montanha, tinha uma regra de recrutamento que era diabolicamente brilhante. Para garantir lealdade absoluta, ele alegadamente deixava os potenciais recrutas completamente pedrados com haxixe. Depois, enquanto estavam desmaiados, eram levados para um jardim secreto e magnífico cheio de fontes, árvores de fruto e mulheres bonitas. Quando o recruta acordava, diziam-lhe: "Bem-vindo ao paraíso. Isto é o que te espera na vida, após a morte se me servires." Após um dia de felicidade celestial, ele seria drogado novamente e devolvido ao mundo real, absolutamente convencido de que tinha visto o céu e disposto a fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, para voltar. Esqueçam um plano dentário. O pacote de benefícios deles era uma espreitadela à salvação eterna. 14. Na Londres do século XVIII, havia um grupo de homens jovens e ricos que tinham viajado para a Itália e voltado com uma obsessão perigosa: massa. Chamavam-se a si mesmos o Macaroni Club, e a sua única regra não escrita, mas ferozmente aplicada, era serem tão ridiculamente elegantes e extravagantes quanto humanamente possível. A peça central disto era a peruca. Não estamos a falar de um capachinho normal. Estamos a falar de monstruosidades arquitetônicas imponentes de cabelo empoado que eram tão altas que muitas vezes tinham de ser apoiadas por uma estrutura interna. Estas coisas eram ecossistemas. Eram tão maciças e exigiam tanta farinha para empoar que o clube foi culpado por contribuir para a escassez de pão entre os pobres. Eles estavam literalmente a sacrificar comida para o povo comum, para que o seu cabelo pudesse ser 1 metro mais alto do que o de todos os outros. Isso não é apenas moda. É uma declaração de guerra à subtileza. 15. Durante séculos, os maçons foram uma das sociedades secretas mais famosas do mundo. Mas antigamente, os seus requisitos de entrada eram menos sobre o vosso caráter e mais como um casting para um deus grego. Uma das suas regras mais antigas era a lei do corpo perfeito. Para ser considerado para a adesão, um candidato não podia ter quaisquer manchas físicas, deformidades ou mutilações. Estamos a falar de 0 imperfeições. Tem coxiar? Recusado. Falta um dedo de um acidente de infância? Desapareçam. Tem uma cicatriz grande e feia por salvar um cachorro de um urso? Que pena. Tentem o Elks Lodge. A lógica era que uma oferta a Deus tinha de ser perfeita, como se o grande arquiteto do universo fosse devolver a vossa candidatura por causa de uma verruga. É a entrevista de emprego mais extrema, superficial e francamente insultuosa da história. 16. Vamos viajar para a Universidade de Yale, casa da lendária sociedade Skull and Bones, um clube tão secreto que faz a CIA parecer um reality show. Uma das suas regras de iniciação mais notórias envolve um ritual de exposição emocional completa e total. Dentro da sua sede secreta, conhecida como o túmulo, cada novo membro deve apresentar-se perante os outros Bonesmen e recontar toda a sua história sexual detalhada. Cada encontro estranho, cada falha, cada triunfo, desde a sua primeira paixão até ao dia presente. Pensem nisso. Futuros presidentes, diretores da CIA e titãs de Wall Street, sentados num quarto escuro, forçados a partilhar o tipo de histórias que nem contariam ao vosso terapeuta. Não é apenas uma sessão de partilha de segredos. É uma mobilização estratégica de vergonha máxima para criar um laço inquebrável de embaraço mútuo. Não podem trair o tipo que sabe sobre aquela vez no acampamento de verão. 17. Já estiveram tão empenhados em evitar as vossas responsabilidades que consideraram fingir a vossa própria morte? Bem, para os Rosacruzes, isso não era apenas uma fantasia. Era basicamente o plano de reforma deles.
Esta sociedade mística, que surgiu no século XVII, afirmava que os seus membros possuíam conhecimentos secretos de alquimia e vida eterna. A sua regra central para os mestres mais iluminados era alcançar um estado de invisibilidade. Isto não significava que podiam literalmente desaparecer. Significava que se esperava que encenassem os seus próprios funerais elaborados, dissessem adeus às suas famílias e depois se mudassem secretamente para um país diferente sob uma nova identidade para continuar o seu trabalho. É a versão mais extrema de telemóvel novo. Quem é? Da história. Imaginem a pura audácia. Minha querida esposa, faleci tragicamente. O meu funeral é na terça-feira. De qualquer forma, estarei em Praga se precisares de mim. O meu novo nome é Klaus. Não é apenas dedicação. É um nível de drama que faz as novelas diurnas parecerem mansas. 18. Na era dourada das ordens fraternais americanas, havia um clube chamado Improved Order of Red Men. Os seus membros eram exclusivamente homens brancos, e a sua regra central era basear toda a sua identidade na versão mais caricatural, estereotipada e, francamente, ofensiva da cultura nativa americana que conseguiam imaginar. Chamavam as suas lojas tribos, as suas salas de reunião wigwams, e mantinham registros usando pictogramas em vez de, palavras. Referiam-se aos meses como lua fria ou lua da minhoca e calculavam os anos não a partir do nascimento de Cristo, mas a partir da chegada de Colombo. É como se um bando de pais do Ohio decidisse construir um clube lendo apenas a parte de trás de uma caixa de charutos baratos. A pura e feliz ignorância necessária para olhar para toda esta configuração e pensar: sim, esta é uma forma respeitosa e apropriada de honrar outra cultura. É absolutamente estonteante. 19. Se acham que a vossa vigilância de bairro é intensa, vejam a Sociedade Leopardo da África Ocidental. Esta era uma sociedade secreta que levou o conceito de justiça para um lugar terrivelmente literal. A sua única regra, arrepiantemente eficaz, era que todos os seus assassinatos rituais tinham de parecer ataques de animais. Os membros vestiam-se com peles de leopardo, armavam-se com garras e dentes de metal afiados e depois caçavam as suas vítimas, que eram geralmente pessoas consideradas prejudiciais à comunidade. O objetivo era deixar um corpo tão convincentemente mutilado que todos culpariam um leopardo selvagem, não a sociedade secreta de tipos a brincar aos disfarces. É sem dúvida o método mais horrível e exagerado de negação plausível alguma vez concebido. Uma coisa é ter um aperto de mão secreto. Outra coisa é o vosso aperto de mão secreto envolver, desmembrar alguém para fazer parecer que foi um grande felino. 20. Todos nós temos aquele amigo que é brutalmente honesto. Agora, imaginem um clube inteiro deles. Bem-vindos aos Cantors of the Canongate, uma sociedade literária escocesa do século XVIII, onde a única regra era ser tão viciosamente crítico quanto humanamente possível. Um membro levantava-se e apresentava orgulhosamente o seu último poema ou ensaio, uma obra em que tinha posto o seu coração e alma. No momento em que terminava, o trabalho dos outros membros era imediatamente e sem misericórdia despedaçá-lo. Eles não iriam apenas criticá-lo, iriam gozar, ridicularizar e humilhar totalmente o autor. Era um workshop de escritores gerido por um pelotão de fuzilamento. Isto não era sobre crítica construtiva. Era sobre desporto de sangue intelectual. Teriam de ter a pele mais grossa do que o casco de um navio de guerra para sobreviver a uma única reunião. 21. Os Mohawks da Londres do século XVIII eram menos uma sociedade secreta e mais um gangue desenfreado de aristocratas ricos e entediados com demasiado tempo e poucas consequências. A sua principal regra era inventar formas novas e criativas de aterrorizar os cidadãos de Londres depois de escurecer. Não eram apenas bandidos comuns, eram rúfias artesanais.
Um dos seus passatempos favoritos chamava-se Tipping the Lion, que envolvia enfiar os polegares nos olhos de alguém e depois esmagar o nariz. Outra atividade popular era encontrar uma mulher com uma grande saia de arco, colocar um barril sobre ela e depois fazê-la rolar por uma colina abaixo. Não estou a inventar isto. Eles eram basicamente vilões de desenhos animados humanos trazidos à vida. É um lembrete gritante de que antes da internet, os trolls tinham de sair e fazer o seu trolling pessoalmente, com muito mais danos materiais. 22. Nas comunidades rurais da Escócia, existia um grupo altamente secreto de treinadores de cavalos, conhecido como a Sociedade da Palavra do Cavaleiro. A sua regra central e mais sagrada girava em torno da aprendizagem de uma única palavra mágica. Esta não era apenas uma palavra qualquer. Esta era a palavra. Dizia-se que dava ao orador um controle absoluto, quase hipnótico, sobre qualquer cavalo. A cerimônia de iniciação para receber esta palavra estava envolta em mistério, envolvendo estranhos juramentos e rituais realizados em celeiros na calada da noite. Seria uma palavra mágica real? Provavelmente não. Era provavelmente uma combinação de técnicas sofisticadas de treino de cavalos, misturadas com uma dose pesada de teatro psicológico. Mas a ideia de que poderiam sussurrar um som específico e fazer um animal de 500 quilos cumprir as vossas ordens é a peça de marketing mais brilhantemente eficaz para um curso de treino de cavalos que alguma vez ouvi. 23. Vamos saltar para a América da década de 1850, uma época de intensa turbulência política. No meio deste caos, foi formado um partido político chamado Partido Americano. Mas ninguém lhe chamava isso. Eram conhecidos como o Partido Know Nothing. Por quê? Porque a sua única regra simples e irritantemente eficaz era que, se alguém fora do partido lhes perguntasse sobre as suas atividades, políticas ou crenças, eram instruídos a responder com a frase: "Não sei de nada." É isso. Era a derradeira jogada de troll político. Imaginem tentar entrevistar um destes tipos. "Senhor, qual é a sua posição sobre a imigração?" "Não sei de nada." "E sobre a sua plataforma econômica?" "Não sei de nada." É simultaneamente a estratégia política mais estúpida e mais genial alguma vez concebida. Não podem discutir com a plataforma deles se eles se recusarem a admitir que sequer têm uma. 24. Estamos de volta de Inglaterra porque, claro que estamos. Conheçam os Yellow Bellies, uma fraternidade cuja regra de iniciação soa como se tivesse sido inventada por uma criança de 10 anos hiperativa. O ritual era assim: o novo recruta, ou girino, tinha de se deitar de costas e expor o estômago. Depois, um membro sênior, o grande sapo-boi, tocava um grande sino diretamente sobre a barriga dele. Após o toque, o estômago do iniciado, agora oficialmente uma barriga amarela, era regado com cerveja que ele tinha depois de lamber. É toda uma viagem sensorial de som, tato e gosto questionável. Cada parte deste ritual é completa e totalmente inútil, o que é provavelmente a razão pela qual eles gostavam tanto dele. É uma tempestade perfeita de ruídos estranhos, humilhação pública e desperdício de cerveja perfeitamente boa. 25. Vamos falar sobre os antigos druidas, as figuras místicas e barbudas da tradição celta. Sabemos que eram sacerdotes, juízes e estudiosos, mas não sabemos quase nada sobre as suas crenças reais. Por quê? Por causa da sua regra única mais importante e insanamente impraticável. Absolutamente nada do seu conhecimento sagrado podia ser escrito. Nada. Toda a sua história, as suas leis, a sua poesia, as suas complexas doutrinas teológicas, dezenas de milhares de versos, tinham de ser memorizadas perfeitamente. Alegadamente, levava até 20 anos para um druida completar o seu treino. Conseguem imaginar a pressão? É como estudar para o exame final mais difícil do mundo durante 2 décadas seguidas, e não há manual. Um druida com má memória podia acidentalmente apagar séculos de história cultural.
Esperem, era o sol é uma carruagem dourada ou o sol é uma cenoura dourada? Ah, que se lixe, cenoura soa bem. 26. Se alguma vez pensaram que os títulos de empregos corporativos são ridículos, deixem-me apresentar-vos a Eclampus Vitus, uma organização fraternal do oeste americano. A sua regra principal é gozar com a própria ideia de ordens fraternais sérias e autoimportantes. Eles fazem isto atribuindo a si mesmos os títulos mais absurdamente pomposos e sem sentido imagináveis. O líder de um capítulo não é o presidente, ele é o nobre grande embuste. Outros oficiais têm títulos como Historiador Clamper, Platrix Real e o meu favorito pessoal, o Escutis Turbulento. O que significam estes títulos? Absolutamente nada. As suas reuniões são uma mistura caótica de beber, contar histórias exageradas e dedicar placas históricas a eventos completamente aleatórios ou ridículos. É uma sociedade secreta para pessoas que acham que as sociedades secretas são estúpidas, o que é um nível de ironia tão denso que pode colapsar sobre si mesmo. 27. Os Molly Maguires eram uma sociedade secreta de mineiros de carvão irlandeses americanos na Pensilvânia do século XIX, lutando contra condições de trabalho brutais. E eles tinham um talento para o dramatismo. A sua regra mais aterrorizadora era o aviso do caixão. Antes de visarem um chefe de mina cruel ou um funcionário corrupto para uma sova, ou pior, entregavam um aviso feito à mão. Era um pedaço de papel com um desenho de um caixão, muitas vezes com o nome da vítima, escrito no interior. Era o equivalente do século XIX a enviar a alguém um emoji de caveira, mas muito mais eficaz. Era uma promessa. Dizia: nós sabemos quem és, sabemos o que fizeste, e esta é a tua única oportunidade de mudar os teus caminhos ou pôr os teus assuntos em ordem. É um dos métodos de guerra psicológica mais arrepiantemente simples e eficazes de que já ouvi falar. 28. Já tiveram um caso de segundite? Bem, na Bélgica do século XIX, uma sociedade secreta inteira decidiu elevar esse sentimento a uma observância sagrada. A Sociedade de São Segunda-feira era um clube para artesãos e trabalhadores com uma regra simples e bela: não se trabalha à segunda-feira. Nunca. A segunda-feira não era para o trabalho. A segunda-feira era para beber, jogar e, no geral, divertir-se. Chamavam-lhe Adorar São Segunda-feira. Isto não era apenas faltar ao trabalho. Era um ato sagrado e ritualístico de rebelião contra a semana de trabalho de 6 dias. Podem imaginar as conversas. Ei, Pierre, o patrão está à tua procura. Diz-lhe que estou em oração profunda na taverna, a prestar o meu respeito ao santo São Segunda-feira. Regressarei na terça-feira, provavelmente com uma dor de cabeça. É a sociedade secreta mais relacionável da história. 29. Bem-vindos ao Hemlock Club, na Universidade de Harvard, um lugar para rebeldes intelectuais, ou, para ser mais preciso, do contraprofissionais. A sua única regra era tomar automática e agressivamente o lado oposto de qualquer opinião ou argumento popular. Não importava qual fosse o tópico ou no que o membro realmente acreditasse. Se toda a gente adorava, o trabalho deles era odiar. Se todos concordassem que o céu era azul, um membro do Hemlock Club era obrigado a levantar-se e fazer um discurso apaixonado de 20 minutos sobre como é, na verdade, um tom de verde amarelado. É um clube baseado inteiramente no princípio de ser aquele gajo. É menos uma sociedade secreta e mais um clube de debate movido a puro rancor não diluído. 30. Se achavam que os Mohawks eram maus, conheçam os seus primos ainda mais desordeiros, os Scouters. Outro gangue de aristocratas ingleses ricos e bêbados. A sua única regra orientadora era causar o máximo de caos público possível. Eram conhecedores de agressão criativa. Um dos seus movimentos de assinatura era cercar um peão, sacar das espadas e picar e espetar a pobre alma até que ela começasse a dançar para o divertimento deles. Outro favorito era bater no leão,
que era o seu termo encantador para agarrar uma vítima pelo nariz e esmagar a cabeça contra uma parede. Eram basicamente furacões humanos em perucas empoadas. Toda a sua existência era um testamento ao facto de que a imensa riqueza combinada com o tédio monumental é uma receita para o desastre absoluto para todos os outros. 31. Vamos para a Polônia, para uma sociedade secreta de estudantes chamada Filomatov. Estes gajos eram intelectuais, poetas e futuros revolucionários. E tinham uma regra que soa a um pesadelo para qualquer pessoa com consciência. Cada membro era obrigado a manter um diário de virtudes e vícios. Neste diário, tinham de documentar meticulosamente os seus sucessos morais e, mais importante, os seus fracassos. E a pior parte. Nas suas reuniões regulares, tinham de se levantar e ler as suas entradas recentes em voz alta para o grupo. Conseguem imaginar? Ok, malta, para as falhas desta semana. Na terça-feira, tive um pensamento impuro sobre a filha do padeiro. Na quinta-feira, fui preguiçoso e não acabei a minha leitura. E na sexta-feira, disse ao meu amigo que gostava do novo corte de cabelo dele, mas estava totalmente a mentir, parece horrível. É como terapia de grupo, mas com autodenúncia obrigatória. 32. Vamos voltar à Ordo Templi Orientis de Aleister Crowley, porque eles tinham mais do que uma regra que vos faz dizer: desculpe, o quê? Uma das suas cerimônias centrais, a missa gnóstica, envolve o consumo de um bolo de luz. Soa delicioso, certo? Bem, a receita oficial, exposta nos seus textos sagrados, pede farinha, mel, azeite e os fluidos corporais frescos e pessoais da sacerdotisa ou do sacerdote. Sim, ouviram isso corretamente. A regra era cozer uma hóstia sagrada usando a vossa própria, essência pessoal, e depois partilhá-la com a congregação como um sacramento. Leva o conceito de colocares-te a ti mesmo no teu trabalho, a um nível totalmente novo, profundamente perturbador e francamente anti-higiênico. É o único jantar partilhado na história onde definitivamente não querem pedir a receita. 33. E, finalmente, terminamos onde todos os grandes empreendimentos deviam, a fazer absolutamente nada. O Clube do Não Fazer Nada, da Holanda do século XIX, tinha a regra mais simples e profunda de todas: inação total, absoluta e ininterrupta. Os membros reuniam-se numa sala, sentavam-se em cadeiras confortáveis, acendiam os seus cachimbos e depois permaneciam completamente silenciosos e imóveis durante horas. A primeira pessoa a falar, a mover-se desnecessariamente ou a sugerir fazer algo, qualquer coisa, era forçada a pagar uma multa. Era um culto de letargia, um santuário de preguiça. Não estavam a meditar, estavam a relaxar competitivamente. É a derradeira cultura anti-trabalho, uma sociedade secreta dedicada à gloriosa e sagrada arte de sentar o rabo e calar a boca. E, francamente, depois do caos de todas estas outras regras, soa como o céu. E essa é a verdade desconfortável. A história não foi moldada por gênios. Foi moldada por pequenos tiranos estranhos, com demasiado tempo e pouco juízo. Portanto, aqui está o meu desafio para vocês. Se pudessem governar o vosso escritório, o vosso grupo de amigos, ou até a vossa mesa de jantar em família com mão de ferro, que regra completamente inútil, selvaticamente absurda e destruidora de almas aplicariam? Apenas para ver quem concordava com ela? Sem intenções nobres. Puro caos. Deixem os vossos atos mais criativos de pequena tirania nos comentários. Eu desafio-vos. E se esta espreitadela às mentes mais estúpidas da história vos deu uma gargalhada, esmaguem esse botão de like e subscrevam para mais histórias belamente estúpidas.